Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Nós vamos abordar aqui hoje a psicologia das relações humanas. E o que é isso? Nós todos somos seres relacionais. Nós nos relacionamos uns com os outros no sentido de trocas, trocas de experiências, trocas de vivências. E a psicologia, ela se debruça sobre essas questões para estudar comportamentos, possivelmente melhorar esses comportamentos. Então a gente vai se debruçar um pouquinho sobre isso. Só que a gente vai se debruçar sobre as relações humanas no ambiente organizacional, ok? E o que é psicologia? Psicologia é a ciência que estuda e busca entender os comportamentos e as funções mentais do ser humano. No ambiente organizacional, é um meio de solucionar problemas práticos na empresa e nas organizações, né? Então, assim, a psicologia, ela como ciência, ela busca entender, né, compreender e estudar os comportamentos e as funções mentais do ser humano. Do ambiente organizacional, ela foca mais em solucionar problemas práticos na empresa e nas organizações, né? Sobretudo com relação no que tange as relações humanas, né? E a psicologia e as relações humanas, elas andam juntas, de forma a ampliar a construção dos conhecimentos do sujeito, em estudo nos seus diversos contextos de vivência, favorecendo aí um equilíbrio da mente, corpo e comportamento, onde dessa forma proporcionará a todos ao redor uma melhor convivência entre grupos, né? E aí a gente precisa também entender que existe uma diferença entre grupos e equipes. Vamos lá? O que mais diferencia uma equipe de um grupo é o sonho dos indivíduos. Se cada um tiver um sonho diferente e for cada um por si, então a gente tem um grupo. Agora, se existir um sonho em comum e todos trabalharem evoluindo em conjunto, se esforçando para alcançar esse sonho, então teremos uma equipe, ok? É claro que quando a gente fala de equipe, a gente tem um grupo também. O que vai determinar, o que vai diferenciar aí é a forma como esses grupos operacionalizam. Beleza? E aí a interação no ambiente organizacional. O que é isso? Isso já é a parte do senso comum que diz que a importância de se trabalhar na equipe, né? Contudo, confiança não é um valor que se transfere fora da esfera de relacionamento pessoal. Um fato é que só dividimos ideias inovadoras com aqueles que conquistaram nossa confiança, né? Então, assim, no ambiente organizacional, a gente não vai, de repente, ter uma ideia ou um brainstorm com uma pessoa que a gente não confia ou não conhece. A gente vai fazer essa interação com alguém que seja da nossa confiança. Beleza? Pense aí por um instante em 3 pessoas que são merecedoras de sua confiança. Provavelmente elas estarão dentro do seu convívio pessoal e familiar, né? E mesmo que o relacionamento tenha nascido num ambiente de trabalho ou educacional, o estreitamento dos laços pessoais é sempre o lastro para a construção da confiança. Ou seja, a interação ela é baseada na constituição e na construção de confiança. Se não existe confiança, provavelmente essa interação, sobretudo no ambiente organizacional, ela é mais, como é que eu posso dizer,
não vou dizer que não possa haver interação, mas é uma interação mais superficial, beleza? E aí no ambiente corporativo, na relação interpessoal, no trabalho, ou seja, a interação entre as pessoas e equipes constitui um fator chave para alinhamento entre a estratégia da empresa e a operacionalização de toda a engrenagem operacional organizacional. Mas esse fator ele pode influenciar todos os processos. E aí a gente precisa também ter em mente que precisa existir sinergia para que essas coisas aconteçam e funcionem da melhor forma possível. E aí, o que é essa sinergia? Em outras palavras, é fazer com que as pessoas deem o máximo de suas forças para que a finalidade pensada possa finalmente se perpetuar, buscando tornar o entorno poderoso pela crença que que cada integrante tem diante desses fatores iminentemente, interligados. Ok? E aí, como é que a gente faz para ter uma boa relação no ambiente de trabalho? E um bom relacionamento, ele se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia. Esses 4 elementos aí são importantíssimos para o desenvolvimento de um bom relacionamento. E aí, embora eu esteja falando da relação de trabalho, mas isso acho que a gente deve trazer para a nossa vida como um todo, não é verdade? E uma outra coisa também é a comunicação adequada, clara e colocada no momento certo e no lugar certo. Essa comunicação, ela tende a propiciar, no caso ela dessa forma, né? Ela tende a propiciar esse relacionamento interpessoal de qualidade. Diferentemente disso, a gente tem uma certa dificuldade aí de relação no trabalho, né? Quando a gente fala aí de interações no ambiente de trabalho, a gente não pode desprezar que também existem conflitos, né? Onde existem pessoas, existem formas de pensar e ver a vida e o mundo de maneiras diferentes. Então, se existem diferenças, pode existir conflitos, ou podem existir conflitos, ok? E o que é esse conflito? É um fenômeno próprio das relações interpessoais. Ele é parte da existência humana, essencial para o processo evolutivo da humanidade e para a transformação social. Se não existe conflito, a gente vive numa vida estática, sem transformação. Vai ficar uma coisa assim muito morna, dito no popular, né? O conflito é uma situação comum que decorre devido às diferenças individuais ou grupais. Ou seja, eu penso de uma forma e cada um de vocês que está assistindo a aula pensa de uma outra forma. Isso é legítimo, é natural, ok. Eles acontecem por causa das posições divergentes em relação a algum comportamento, alguma necessidade ou algum interesse comum, ok? Ao identificar que realmente há uma causa de conflito entre os colaboradores, algumas medidas devem ser tomadas para amenizar a tensão, né? Para isso, é preciso ter bem definidos quais são os comportamentos aceitáveis dentro da empresa e, obviamente, aqueles que não são aceitáveis, né? Essa diretriz regula cada situação e pode servir como medida de entendimento de conflitos e eventuais punições, porque também, a depender do tipo de conflito que a gente esteja diante, ou que esteja diante de nós, a gente precisa tomar algumas medidas para entender ou punir, caso necessário, ok? E aí a gente tomando por base aí a resolução de conflitos nas empresas, exige negociação, né? A gente passa pelo processo de negociação, ou seja, é necessário um acordo de ambas as partes, não podendo haver aí um ganhador ou um perdedor, porém ambos devem sair de um conflito como ganhadores.
quando por diversas vezes o indivíduo não consegue encontrar resposta para o conflito, surge uma situação aí de frustração. E aí, por isso que a gente precisa entender ou privilegiar que não exista um ganhador ou um perdedor, mas que exista aí um entendimento para que esse conflito seja resolvido, ok? Até mesmo para que essa situação de frustração não mine o processo dentro de uma empresa. Uma tática, uma técnica, ou tática mesmo pode ser, poderá ser utilizada para reduzir tensões entre as pessoas. Essa técnica ela é designada por DESC, D-S-C, D-E-S-C, que significa descrever, expressar, sugerir e consequências. Isso aí trata-se de um método que pressupõe a negociação com base no entendimento. E isso dentro de uma empresa é primordial para que, por mais que existam conflitos, que, como eu disse, é natural, né? Mas que a gente possa até trazer esses conflitos de forma positiva, ok? E aí eu vou esmiuçar um pouquinho cada um deles, tá? Descrever de uma forma tão precisa e objetiva quanto possível. Expressar o que pensa e sente em relação ao comportamento e sentimentos. E aí, esse expressar tanto quanto o seu, quanto ao de quem de repente você está tendo conflito, ok? Pressuposições, desacordos ou críticas, isso também precisa ser expressado, ok? Sugerir uma forma realista de modificar o comportamento. Ou seja, se eu tenho um comportamento e de repente isso foi conflitou com alguém dentro de uma organização ou com o que preconiza a empresa, e alguém me sugerir isso de uma forma realista, eu vou tender a modificar esse meu comportamento, ok? E como consequência, eu tenho benefícios de uma nova postura, ou de uma assunção de uma atitude, de uma nova atitude proposta mediante todo esse encontro aí. E aí, quando a gente deve usar essas técnicas? Quando é preciso dizer qualquer coisa desagradável a alguém. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a comunicação ela é primordial em qualquer relação, né? Seja no ambiente organizacional, seja na nossa vida pessoal, a comunicação ela é a base de tudo. Então, quando a gente precisa dizer algo desagradável a alguém, a gente precisa ter técnica, a gente precisa saber dizer, né? Outro momento de usar essas técnicas, quando é necessário dizer não àquilo que alguém pede. Porque normalmente, quando a gente diz sim, o sim ele não precisa de uma justificativa. Normalmente, o não ele vem atrelado a uma necessidade de justificativa. E aí, a depender de como a gente diga esse não, ele vai ser bem aceito ou não, né? Uma outra possibilidade de usar essa técnica é quando se é criticado. Nem todo mundo tem uma boa aceitação à crítica, né? E aí a gente precisa também ter um cuidado aí na comunicação, ter uma forma mais polida de falar, uma forma mais cuidada de falar, para que essa crítica não seja entendida somente pejorativamente, né? Porque a crítica, eu entendo particularmente que uma crítica, ela funciona para a gente crescer, para a gente sair de uma posição e ir para uma outra, né? E aí, a depender de como nós estejamos emocionalmente, a gente pode entender que essa crítica é negativa, mas pode ser que não seja negativa. É a nossa emoção
que está dizendo que aquilo é negativo, mas aquela crítica está vindo, pode estar vindo, melhor dizendo, para nos tirar de um lugar talvez ruim ou errado e nos transportarmos para outro. E aí a gente também tem uma questão aí que são os domínios pessoais, né? E esses domínios pessoais, eles são cíclicos. E aí esses domínios pessoais, eles têm 5 domínios pessoais, né? Autoconhecimento, domínio das nossas emoções, controlar as nossas relações com o outro, entre outros, tá? Tá aí no slide de vocês que vocês dá para perceberem que, mas só que isso é cíclico. Não, esse domínio pessoal, a gente não precisa dominar apenas uma coisa e desprezar outras. Não, a gente precisa ter aí um entendimento de que isso faz parte, tudo isso faz parte, ou precisa fazer parte dos nossos comportamentos, para que as nossas relações com o outro seja a mais positiva possível, né? E aí a gente entra agora na questão das 5 disciplinas para a aprendizagem organizacional. Por quê? Porque quando a gente está num processo ou num ambiente organizacional, a gente precisa ter um entendimento de que a gente não está nesse ambiente sozinho, né? A gente está em interação, a gente precisa entregar resultados. Então, essas 5 disciplinas que são pensamento sistêmico, visão compartilhada, enfim, são elementos aí, são disciplinas que dizem respeito ao nosso fazer dentro do ambiente organizacional, ok? E aí eu peço a vocês que deem uma olhada aí no slide e depois façam uma comparação com o que está na apostila de vocês, para fazer uma ampliação dessas 5 disciplinas para a aprendizagem organizacional, ok? E aí, por hoje ou por agora, a gente fica aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ampliar um pouquinho mais outras questões, ok? Abraço, pessoal!